Tá, eu tô online. O Alberto já entrou, admiti ele. Ó, tem a Karen que entrou também. Tem que admitir ela também. Tá, eu não vou admitir, deixa eu ver aqui, eu não vou admitir ela por enquanto. Vou esperar o Alberto Costa entrar. Se a Maria Antonieta, tudo, é tudo França. Não vai pra dentro. Oi, Oi, Alberto, tudo bom? tudo bom? Eu ouvi Tudo. falar de Maria Antonieta. Ah, tu escutou? Uma pessoa que vai assistir a live que chama Maria Antonieta. Tá aqui, eu olhei, por isso que eu tava Ah, lendo ali, quem tá lá já na sala esperando. vamos ter cuidado com o pescoço dela. Ah, foi? Não, por enquanto não, só eu e Alberto, porque eu não admiti elas ainda. Já estão tudo Maria lá. Antonieta. Eu tô. Nós já temos 8 pessoas aqui esperando a live. Cagar com a Maria Aham. Antonieta. 7. 7. Daqui a pouco eu tá junto aqui. Ô, Alberto, Oi. eu acho que agora a gente vai acertar a, a, a apresentação, que estava mais difícil, né? Mas, enfim, a gente está no YouTube, eu queria fazer no YouTube, que era mais fácil para as pessoas entrarem, né? Aham. Só que tá, o que acontece? Como é que tá gravando? Que bom. Tá gravando. O que acontece é que deu um probleminha na plataforma ali na peça de trás do computador, sabe? Aham. Daí eu não consegui. Rafael. A pecinha de trás do computador. O quê? Então, daí eu não consegui. Não, e eu fui fazer. Mas Não, tipo, você sabe que pode exportar do Zoom pro YouTube computador. direto. Sim, não, depois eu vou fazer isso. Eu vou tá gravando aqui, né? Mas depois eu vou fazer Não, isso. não, eu estava dizendo que você pode fazer, o Zoom permite que você faça a transmissão direta para o YouTube se quiser. Ou seja, quem quiser assistir no YouTube, Hum, se você der o nah. link, ele gera o link. Ô, Alberto, mas isso aí eu tenho que. Eu vou ter que achar uma pessoa que entende disso, porque é muita coisinha. Não, 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 tudo bem. não, não, é muita coisinha. É que É, cara, sabe, o dia a dia é correria, né, e tal, então tu não tem, às vezes não é que tu não saiba, é que tu não tem tempo para ficar pesquisando, ver como é que faz, eu né? tive que quebrar a cabeça, porque a maior parte no início, né, fazia pelo USB. E quando saiu o Zoom, depois O houve BS várias Studio. plataformas, Aham. mas o Zoom permite exatamente isso. Mas você tem que permitir que ou seja, cadastrar no fundo o Zoom no seu YouTube, Sim. para que ele depois gere um link de interligação direta. Mas, enfim, não é É. momento para a gente falar sobre isso, Não, como mas não o convém. que que eu te falo, né? Eu particularmente prefiro muito mais no Zoom do que o YouTube. Por qual motivo? É que a gente consegue conversar com a pessoa. A pessoa, dá para ver o rosto da pessoa e ela falar e ela também se sentir também assim inclusa no negócio, né? E no YouTube tu Isso. só manda mensagem ali. Se tu tá habilitado para mandar mensagem, se não tá, também tu tem que abaixar o negocinho ali, tá? Aceitar os termos para poder mandar mensagem. Mas só Você que lembra, Ezequiel, lembras quantas vezes eu te disse a ti e à Fernanda para fazermos as primeiras exatamente pelo Zoom? no Lembra disso? Zoom, eu lembro disso, foi lá na pandemia, né? Por quê? Porque permite não só isso que tu falaste, mas ele consegue transmitir em simultâneo para várias plataformas. Ou Exatamente. seja, ele pode, como eu disse, transmitir direto para o YouTube, e quem quiser assiste pelo YouTube, mas Aham. pode transmitir também para o Instagram e transmite também para o Facebook, tudo em direto. Sim. Eu estou Por isso escutando, é que ele ficou tão eu só tô, famoso. não, eu tô escutando, mas eu tô só arrumando aqui para ficar o meu rosto, né, aparecendo para o pessoal. Mas espera que eu já tô, tá, ninguém tá admitido aqui ainda, mas deixa eu ver uma coisa aqui, se eu botar assim, ainda vai ficar, não vai ficar legal. É que, não, Roberto, tu vê todo o meu rosto e a minha cabeça, tu só vê a metade da minha Não, cabeça.
a tua testa está cortada. Isso. Ou te abaixas, baixa a cadeira, Não, mas a ou cadeira... afasta mais. Aqui é cadeira de pobre, Alberto. Aqui é a cadeira aqui é uma altura só. Eu também não. Eu, Não tem regulagem aqui. aqui eu também não tenho grandes recursos, porque Não, mas estou no quarto do hotel, estou num canto aqui, é a luz que tem e a cadeira que tem. não, mas aqui eu já falei até para a Fernanda e tal, que eu lá em casa, gostaria de fazer lá em casa, né? Uma porque eu moro 40 quilômetros de Porto Alegre, né? Eu tenho que pegar trem e tal, mas enfim, não é, mas lá em casa é mais seguro, só que tipo, é mais tranquilo. Só que realmente lá em casa é a cadeira de jantar, entendeu? Então me dá uma dor nas costas que tu não tem noção. Só um minutinho, Alberto. Tá me escutando? Ih, Alberto falhou. Sem problema. A imagem ficou congelada. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Tá. Mas A enfim. Fernanda tinha ficado passando por trás de ti. Passou aqui por trás. Passou aqui por trás. Ela ficou parada. Tá com teia de aranha aqui, né? Essa caneca aqui, não? Não, agora eu vou lá no banheiro. O Roberto, antes de nós entrarmos... Essa aqui o Lula bebe também, não? Não bebe, não bebe. Ô, Roberto, mas antes de nós entrarmos, queria te falar sobre os grupos do ano que vem, até rapidamente, assim. Tá tudo certo ali. Eu só que não... Eu conferi datas que nos falou, eu falei que vai ser para a Fernanda, só que daí tu só tem que ver com ela certinha, é referente a dias de Espanha, porque acho que ela queria 18 dias. Eu não sei se tu colocou 18 dias em Espanha. Coloquei. É 18 dias? É 18 dias em Espanha, Fernanda? É 19, eu acho que foi. Algo assim. Daí tem que ver certinho, mas a gente vai fazer. Não, mas eu coloquei exatamente os dias que havia combinado com a Fernanda. Tá. Ou seja, ela tinha falado 18 dias, acaba sendo 19 por causa da saída daí, né? Porque uma das noites é a bordo do avião, né? Sim. Mas fazer exatamente isso. Tá, é noite, na verdade. Tem que conversa é noite. Enfim. Roberto, eu vou chamar o pessoal então, tá? Manda bala. Beleza. Admitir. Não dá para imprimir o Portugal. Tá, olha só, nós estamos online aqui, tá? Boa noite, sou Marlene, São Paulo. Boa noite, dona Marlene. Eu só vou desligar o seu áudio, tá, dona Marlene, para não dar interferência aqui, mas boa noite para a senhora também, tá? Eu mandei lá no... Falar não, tem a gente. Eu peço que todo mundo que esteja online agora, nesse momento, por favor, desligue o seu áudio, né? É um microfonezinho que tem, para a gente poder conversar e não ter interferência, né? Depois a gente vai liberando conforme as pessoas vão pedindo, queira fazer essas perguntas, certo? Boa noite para todos. O microfone não, perdão, a câmerazinha para aparecer a imagem de vocês podem deixar ligada, tá? É que tem dois botõezinhos, tem um microfone e uma câmerazinha. A câmerazinha pode deixar ela normal, sem ser vermelhinha, que dá para ver o rosto de vocês, não tem problema nenhum. Eu só peço o microfone de vocês que estejam desativados, certo? Dona Eliana, Dona Maria, senhor Márcio, Felipe, Dona Maria Antonieta,
Estão escutando perfeitamente? Legal. Pode aceitar. Tá? A gente fica tem que ter mais gente que está. Admitir. Boa noite, pessoal. Se vocês quiserem deixar ligado, a câmera não tem problema, tá? Eu só peço que desativem o microfone, ok? O Luiz aqui eu vou deixar no mute, tá? Isso. O Alberto. Ainda tem uns minutinhos, a gente está esperando o pessoal entrar, certo? Mas pode ficar à vontade aí. Boa noite a todos. Alberto, está me escutando? Perfeitamente. Que bom. Deixa eu ver se tem mais gente para poder admitir aqui. Aceitar. Eu acho que por enquanto tá. Isso. Perto e aqui, admitir. Estamos. Alberto, a gente estava falando rapidamente aqui, tu tá. Engraçado que eu até estava vindo para cá hoje, daí eu estava pensando está na Itália aí, né, agora. E tu me disse que tá quente aí, até eu fiquei surpreso, porque nessa época aí não é para estar quente, né, ainda, né? Tá fora de época. Não, é normal. Alberto. Oi, Marinal. Boa noite. Boa noite. Eu vou... Boa noite. Boa noite. Eu vou desligar o seu áudio, ou eu peço para a senhora, por favor, desligar ali para mim, que daí fica mais tranquilo. Depois a gente pede para o pessoal começar a levantar a mãozinha ali e a gente abrir para vocês fazerem as perguntas e as dúvidas. Certo? Nós estávamos falando da temperatura, Ezequiel. Aliás, a gente já falou nisso várias vezes, né? Sim. Às vezes é um equívoco ou um pré-conceito de achar no Brasil que na Europa faz frio na primavera. Claro, há mudanças de temperatura, pode acontecer quase tudo. Mas, para você ter uma ideia, ontem e hoje estiveram aqui 20, 21 graus e estou em Lucca, né? Lucca, Pisa. Sim. Então, é uma temperatura, olha, semelhante à de Portugal. Saí de Portugal anteontem exatamente com 18 graus. Está mais quente aqui até do que em Portugal. Então, primavera é tudo de bom na Europa. Pois é. Aqui a gente está... como é que eu posso dizer? Aqui dá muito quente, né? Nós somos do Rio Grande do Sul, mas vamos botar o Brasil todo verão ali, botar a região sul aqui, sudeste deve sofrer bastante calor, né? Mas também nós tivemos um inverno bem longo, né? Na verdade, né? Então, que veio um pouco de calor também agora. Roberto, eu só tô adicionando as pessoas, tá? Que elas estão entrando online aqui. E logo mais a gente começa, certo?
tem um tempinho ainda, né, para as pessoas começarem a entrar, até se habituar no Zoom, né? Mas Normal. em breve a gente já está começando aí a apresentação com o pessoal, né, tal. A Maria Antonieta está com a mão levantadinha ali. Eu peço que a senhora, dona Maria Antonieta, espere um pouquinho, tá? A gente vai apresentar o roteiro, falar todas as dúvidas. Dúvidas não, a gente vai o roteiro e apresentar a proposta, né, de valores, forma de pagamento, e depois a gente vai abrir, vocês vão levantando a mãozinha ali, nós vamos abrir o microfone de vocês para vocês poderem fazer as perguntas de vocês aí e a gente responder, né, online, eu ou o Alberto, né? E a gente vai tirando todas as dúvidas de você, certo? Mas pode ficar tranquilo aí que a gente vai... Alberto, acho que eu te mudei, não. Peraí que... Alberto Costa. Oi, Alberto. Acho que agora... Não. Alberto? Isso, Sim, tá, beleza. É que é muita gente entrando, né? Então a gente normal. fica com o computador demora um pouquinho para processar ali, mas a gente vai. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu peço a desculpa aí, mas só aguardem mais um pouquinho, né? Para a gente poder começar. Tem muita gente entrando aqui, então eu tenho que manualmente aceitar as pessoas que estão entrando, certo? Eu peço encarecidamente, quem tiver com o microfone ligado, que desligue só o microfone, tá? Para poder a gente conversar, falar, apresentar tranquilamente, depois a gente vai liberando e tal. Quem quiser deixar a câmera ligada, não tem problema, pode deixar a câmera ligada, certo? Só um minutinho, por favor. Ô, Cléo, a minha mãe tá chamando ali para... Tem a minha mãe ali, né? Chama ela ali, vê o que ela quer, porque eu acho que ela quer entrar também. Ó, não para de... Ó, bastante gente entrando. Hoje nós vamos falar do roteiro França, né? Um roteiro magnífico, né? Criado pela Fernanda Baroni e o Alberto Costa. Um roteiro bem exclusivo, né, Alberto? Foi tailor-made. Exatamente. Foi um roteiro desenhado pelos dois, né? Pelo Alberto e pela Fernanda. E a gente está... Vamos apresentar hoje para vocês, né? Um roteiro exclusivo nosso. É um roteiro exclusivo por quê? Porque ele é uma vez por ano. Vai acontecer agora em 2023, em outubro, e depois somente em 2024, em outubro de novo, né? Eu vou dar um mute aqui no Elage aqui, certo? Quem tiver com o microfone ligado, eu peço, por favor, que desligue. Gente, eu peço desculpa um pouquinho, tá? Hoje agora são 19h06, só mais 4 minutinhos a gente já começa, certo? Oi, Alberto. Oi. Pode as perguntas ali? Tá. Pode perguntar no chat à vontade, tá? Quem quiser tiver alguma dúvida, que a Fernanda ela vai entrar em contato, ela vai respondendo ali para vocês, certo? Roberto, falta 3 minutinhos, a gente já começa, tá? É que tem muita Quando gente você entrando quiser. ainda, eu tô admitindo aqui, tá? Agora são 7h07 da noite. Ó, a Margot tá entrando. Uhum. Seu Paulo. Uhum. Seu João entrando. Show de bola.
Seu Wander está com a mão levantada. Seu Wander, a gente vai, no final da apresentação, nós vamos liberar. Quem quiser fazer alguma pergunta, dúvida, pode levantar a mão, que a gente vai liberar o microfone automaticamente ali, para vocês perguntarem e a gente responder aqui online, tá? O seu Roberto, eu vou responder aqui antes de começar, falta 2 minutinhos para a gente começar. Eu vou responder, não, eu vou falar. A Fernanda, ela vai estar respondendo o pessoal no chat, certo? Daí, sobre outros destinos, amanhã ela vai começar com vocês aí. Hoje a gente vai falar sobre o roteiro da França, tá? Um roteiro incrível. É um roteiro exclusivo nosso, nós desenhamos junto com o Alberto e a Fernanda. É um roteiro que vai sair uma vez por ano só, vai ser sempre em outubro, né? Então, só vou admitir aqui a dona Miguel. Roberto, são 1 minutinho agora, falta e a gente já começa, pode ser? Perfeito. Daí eu vou admitindo as pessoas aqui, daí tu vai falando e qualquer coisa eu vou chamando as pessoas, eu vou aceitando as pessoas que estão online aqui. Tá? 1 minutinho a gente já começa, pessoal. Quem quiser deixar a câmera ligada, não tem problema. Léo, baixa o volume. Valeu. Cléo, eu tenho que desligar aqui. Tá. Pode aumentar, Cléo, agora que eu não vou disputar. Tá? Vamos lá, Alberto, 19h10. Eu vou me apresentando aqui, tá? E depois o Alberto vai falar sobre o roteiro, a gente vai conversando, a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai, né, falar um pouco da nossa empresa também, tanto da Tripnet quanto da Glamour, né? O pessoal que está entrando aqui, eu vou admitindo porque está aqui como para nós aqui, eu vou liberando o acesso pessoal, certo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ezequiel Caldas, sou diretor da Tripnet Viagens. Hoje, esse ano, na verdade, ela vai fazer 10 anos já de existência. Somos uma empresa com muita experiência em viagens em grupos, com guia acompanhante, desde do Brasil, né? Estamos sediados aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atendemos o Brasil todo, na verdade, né? Então, nós trouxemos hoje, essa semana, né, alguns roteiros, e hoje nós vamos falar sobre o nosso grupo, que é um roteiro bem exclusivo, bem diferenciado da França, né? Hoje vocês podem ver, quem é acostumado a viajar bastante sabe que a França é um roteiro bem escasso, assim, né? Só a França. Então, como teve muita procura, a gente resolvemos fazer ele, né? A gente já embarcou vários grupos para a França, mas sempre com algum outro país junto, né? Então, hoje a gente resolveu fazer somente França, né? Resolvemos fazer a França. Então, quem ajudou a fazer o roteiro hoje foi o Alberto Costa, da Glamour, e a Fernanda Baroni. Eu não sei, acho que alguém já deve ter nos acompanhado aqui em alguma live ou nos grupos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então, já deve ter já ouvi falar da nossa empresa, né? Enfim. Alberto, por favor, eu gostaria que tu te apresentasse para falar um pouco de ti também. Muito bem, olha, uma boa noite a todos que estão nos escutando. Espero que estes momentos aqui sejam agradáveis para vocês e procurem transformar isso não num monólogo, mas sim num diálogo, e coloquem as dúvidas que tenham, as curiosidades que tenham, obviamente dentro desse limite de tempo que nós temos,
vou esclarecer o que for necessário para vocês se entusiasmarem e amarem a França como eu amo também. Então, como o Ezequiel estava dizendo, meu nome é Alberto Costa, sou diretor da Glamour Operadora, uma empresa que tem sede em Portugal, mas nós operamos igualmente em Espanha, França, Alemanha, Áustria, fazemos o circuito dos países do leste europeu, República Checa, Itália, onde eu estou neste momento falando com vocês. Então, muito obrigado pela atenção. O Ezequiel estava dizendo que tracei esse roteiro com a Fernanda exatamente para levar vocês muito além dos pontos turísticos convencionais. Nós colocamos uma série de experiências que são pouco divulgadas, a meu ver, por muita pena, porque vale realmente a pena vir à França ou conhecer qualquer país, mas indo além dos pontos turísticos convencionais. Claro que vamos a eles também, Torre Eiffel, etc. Obviamente não poderiam faltar, mas espero que vocês, no final dessa viagem, levem para casa uma França totalmente diferente e quase um... Nós costumamos dizer na Glamour que nós não vendemos viagens, nós construímos memórias, né? Então, queria que vocês levassem para casa, como eu ia dizendo há pouco, uma lasanha, ou seja, uma camada de várias experiências, umas gastronômicas, as outras visuais e as outras de história, de cultura. Vamos falar um pouquinho de tudo, na profundidade que cada um de vocês entenda. Então, espero que vocês gostem. Vou passar a palavra aí ao Ezequiel, exatamente para começarmos esse roteiro. Obrigado, Alberto. É muito bom estar contigo mais uma live, né? A gente já tem algumas lives aí e a gente sempre conversa e começa a viajar, enfim, nos roteiros, né? Pessoal, eu gostaria que vocês soubessem que, tipo, antes de apresentar qualquer roteiro aqui, a gente estuda muito eles, a gente faz, né, Alberto? A gente discute bastante, a gente está sempre... Ele manda o roteiro para nós, a gente lê, não, vamos fazer assim, a gente sempre se preocupa realmente com a experiência de vocês, tá? Eu não gosto de falar, citar nomes de operadoras e enfim, né? Mas a gente sempre procura fazer. Claro, tem roteiros que não tem o que fazer. A gente sempre faz um ou dois países ali e tal, mas a gente sempre procura fazer um país por vez, né? A não ser que tenha algum outro país que a gente tem que fazer mais com dois destinos, que é o máximo que a gente faz, né? Mas esse roteiro da França pode ter certeza que é um roteiro muito bonito, ele é rico em história, tá? Esse é o nosso objetivo, né, Alberto? É um roteiro que vocês saiam com cultura e o principal, né? Gastronomia, né, Alberto? A gente gosta muito de gastronomia, né? A comida local, e enfim, né? Aqui vão duas observações. Uma delas, esse roteiro é uma viagem privativa. Exatamente. Então, o grupo da TripNet, nós na Glamour nunca misturamos clientes de agências diferentes. Exato. Então, aquela situação que vocês certamente conhecem, de ter dentro de um ônibus grupos de agências uns argentinos, uns mexicanos, uns brasileiros, também aparecem uns espanhóis, um guia lá na frente falando um portunhol esquisito, isso não existe. Então, nós só fazemos roteiros privativos e, portanto, o grupo de vocês, para além de todas as experiências que vocês vão certamente degustar durante essa viagem, fiquem certos, e algumas das pessoas que estão nos escutando, a Marinalva é uma delas, a Margot também, o Alberto, que já vieram em outras viagens com a TripNet, sabem bem e podem dar esse testemunho que no final da viagem vocês vão sair um grupo de amigos, vocês vão trocar experiências, vai sair um grupo muito mais coeso
eu acabo participando desses grupos que acabam não se desfazendo ao longo dos anos, e é muito legal ver o pessoal ou brincando, como o Alberto e a Margot de vez em quando fazem um churrasco, convidando o pessoal, ou trocando mensagens simpáticas entre um grupo de amigos. Então, esse é um dos primeiros registros. Fiquem certos que isto é uma viagem privativa para este grupo, e o ônibus, o guia, que neste caso vou ser eu, que vou ter o prazer de apresentar este país fabuloso a vocês, vamos ter dedicação exclusiva, o ônibus é exclusivo, então aquela situação que vocês conhecem, de posso deixar ficar o souvenir que eu comprei, ou a bolsa, ou enfim, ou o meu casaco dentro do ônibus, obviamente que sim, porque o motorista é nosso, vai ficar à disposição de vocês, não entra mais ninguém, quando sair fica o ônibus trancado, então é uma viagem totalmente diferente de um circuito regular. O outro registro, que tem a ver com o que o Ezequiel estava falando há pouco, é que, e vou avisando já, quem não gostar de comer ou não gostar de vinho, escusa de vir nessa viagem. É para o país errado. É para o país errado. Aqui realmente, esqueçam o nutricionista, personal trainer, é tudo gente do mal, gente que acha que a gente tem que morrer magro, é um erro. Então, quem não gosta de vinho, quem gosta de vinho é bem-vindo, vem para o país certo, todo mundo conhece os vinhos franceses, ou já ouviu falar, e quem não gosta de vinho é bem-vindo também, porque a gente vai converter cada um deles e, portanto, tragam os amigos mesmo, os abstêmicos, essa gente toda que ainda não percebeu o que é bom da vida, vamos tentar mostrar isso. Não é isso, Ezequiel? Pois é, Alberto. Falar de França e não falar de vinho é um pouco complicado, né? Mas a gente tem gosto para todos e todos, né? Não fizemos discriminação, né? Bom, gente, vamos lá. Então, a gente vai agora apresentar o roteiro, né? O Alberto Costa ele vai falar um pouco do roteiro e a gente vai explicar um pouquinho. Daí, depois, no final da apresentação, a gente vai falar de valores, formas de pagamento, né? E um bônus também que nós vamos dar para quem quiser adquirir o pacote hoje conosco, no meio da semana, né? E depois a gente vai abrir. Quem quiser conversar depois, falar, tiver alguma pergunta, vocês podem. Eu vou apagar aqui deu, acho que agora deu. Quem quiser falar sobre tiver alguma dúvida, só levantar a mãozinha ali pelo celular, que tem a opção ali, que depois, no final, a gente vai abrir o microfone de vocês e vou deixar vocês perguntarem, a gente vai responder. De repente, vai ser uma dúvida de pode ser para várias pessoas, enfim, né? Certo? Vamos lá, então. Eu não paro de adicionar pessoas aqui na reunião. Vamos lá, Alberto. Eu vou compartilhar aqui contigo, tá, Alberto? A apresentação do roteiro, certo? Perfeito. Tá. Só um minutinho, pessoal. Bem, só para não perder o ritmo, vai falando. Aqui. Carrega exatamente aí o roteiro. Uhum. Nós estamos falando de vinhos e nós vamos começar esse roteiro por Bordeaux. Todo mundo conhece, pelo menos, o nome da cidade, que deu o nome exatamente aos vinhos dessa região. Bordeaux, obviamente, é a cidade mais importante. Ô, Alberto, desculpa te interromper. Posso falar rapidamente? Claro. Tá, desculpa, gente. O roteiro vocês já receberam, né? Lá no grupo do WhatsApp. Quem não recebeu, depois só botar no grupo lá, não recebi, igual. O Alberto ele vai falar sobre o roteiro, mas vai ter algumas coisas que ele vai falar da maneira dele. Você não, mas não tá assim igual. Mas o roteiro que vocês receberam, vai ser o roteiro da viagem, certo? Vamos lá, Alberto, pode falar. Muito bem, estava falando de por que nós vamos começar em Bordeaux e terminar em Paris, né? Em Paris
Paris é que cansa mostrar uma Paris, mesmo para quem já tenha ido, uma Paris totalmente diferente daquela que certamente vocês já viram. Mas vamos começar por Bordeaux, uma cidade, claro, conhecida pelos vinhos dessa região, mas uma cidade que tem muito mais do que isso. Nós vamos dar uma ênfase grande, como é lógico, ao vinho, vamos visitar a Cité du Vin, que é um decanter, pensem num decanter, todo mundo sabe que é um decantador, com 10 andares de altura. Então, a cidade de Bordeaux, a França, nessa cidade, fez uma ode ao vinho, né? Não só ao vinho daquela região, mas vocês vão ver uma exposição e, claro, uma degustação dentro de um edifício que está dedicado ao vinho. Vocês sabem que o vinho é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? A primeira, a água, obviamente, e segundo, o vinho. Há milénios que se toma vinho. A Europa, obviamente, levou isso a um estágio bem elevado, e nós vamos falar não só dos vinhos dessa região, de uma maneira geral. Peraí, desculpa, eu só acho que me passei aqui. Eu vou fazer o Alberto, peço desculpa. Eu vou dar um mute, agora deu. Pode continuar, Alberto. Estava dizendo que a cidade de Bordeaux vai ser vista também em alguns dos seus aspectos menos conhecidos, mas igualmente brilhantes. O caso da Catedral de Bordeaux é uma das catedrais góticas mais bonitas que existe na Europa, e obviamente na França também. Caminho de Santiago, vamos também falar de Santiago de Compostela, porque Bordeaux aparece aí, porque o caminho francês foi o primeiro, então tem tudo a ver com Bordeaux e com essa região. Vamos ver uma praça lindíssima, que é a Praça da Bolsa. Enfim, no dia seguinte vamos sair um pouquinho da cidade e vamos até a uma cidadezinha bem pequena chamada Saint-Émilion, que faz parte da região de Bordeaux, uma cidade que, como todas as cidades medievais, está no topo de uma montanha, e à volta dessa colina estendem-se os milhares e milhares de hectares de vinha de Bordeaux. Então nós vamos ter a oportunidade de passear com vocês nessa cidade de Saint-Émilion e de, claro, beber esse vinho. Vamos ter um almoço aí também e nós vamos falar de guerras, vamos falar de Império Romano, nós vamos falar de Idade Média, vamos costurar ao longo desse roteiro um pouquinho de todas essas histórias que fazem parte da nossa civilização e de sermos quem somos e como somos e por que somos. Nós vamos entender um pouco porque as nossas vantagens e também os nossos defeitos têm tudo, muitas vezes, uma razão histórica. Depois nós vamos sair de Bordeaux e vamos andar. A França é quase um pentágono, né? Então nós estamos no canto inferior esquerdo, ou lateral esquerdo, ou seja, estamos a oeste da França. Vamos andar um pouco para o interior, até uma cidade que certamente vocês ouviram falar por várias razões, mas sobretudo pelas porcelanas, que é Limoges. Vocês sabem que só existe porcelana na Europa a partir do século XVIII. Antes os europeus não tinham a tecnologia para fazer porcelana. E biscuit, que é uma porcelana, depois a gente vai explicar tudo isso em detalhes. Mas Limoges é conhecida exatamente por isso, não só por isso mesmo, antes, durante a Idade Média, já faziam pinturas em cima de cobre, ou seja, esmaltavam cobre. Então, essa mão de obra, esse know-how sobre pintura já existia, claro, foi aproveitado depois. É conhecida também pelo fato das suas vinícolas terem barris de carvalho. Vamos falar de celtas também, foram quem trouxe essa tecnologia.
E vamos depois de Limoges, vamos subir para a região, talvez aquela mais romântica de França, a região dos castelos do Loire. Essa região do Loire, o Loire é o rio mais comprido, mais longo que a França tem. E ele atravessa, claro, várias regiões, mas essa região é um vale, daí o nome Vale do Loire, e essa região é tão bonita que, durante a Idade Média, a maior parte dos reis que foram sucedendo, dos nobres, depois dos burgueses e até hoje as pessoas endinheiradas, fazem questão de ter as suas casas, os seus palácios, os seus castelos. Vamos também ver qual é a diferença entre palácio e castelo, mas para vocês terem uma ideia, entre públicos e particulares, existem mais de 300 castelos do Loire. Não há francês nenhum que alguma vez possa ter visitado todos, porque isso é impossível. Então, isso dá uma ideia para vocês da quantidade de castelos, uns maiores, menores, mais bonitos, com jardim, sem jardim, mas vamos visitar 3 deles para vocês verem uma região fantástica que está, na verdade, compreendida entre 2 rios, o rio Cher e o rio Loire. Aliás, um dos castelos que nós vamos visitar está exatamente em cima do rio Cher. Era uma antiga ponte, passou depois a ser um hospital. Durante a Primeira Guerra também abrigou vários dos soldados. E um castelo que tem uma série de fofocas, inclusive. Nós vamos contar, como habitualmente quem me conhece também já sabe, nós vamos contar algumas histórias, mas vamos também contar algumas lendas. Às vezes as lendas são mais interessantes do que a história propriamente, né? Mas vamos contar as duas para vocês gostarem. Esse castelo conhecido como Castelo das Damas, porque foi doado por um dos reis a uma amante sua. Depois, quando o rei morreu, a mulher oficial, ou seja, a rainha, não gostou da brincadeira, tirou a... Enfim, vamos contar todos esses episódios e vocês vão achar também curioso, para além da beleza dos jardins. Aliás, nesse castelo, inclusive, tem 2 jardins, um da amante e o outro da rainha. Mas vocês vão achar interessante também tudo isso. Vamos conhecer nessa região uma característica pouco ligada à França, mas estamos em pleno século XVI, XVII, ou seja, o Renascimento. O rei da França, na época, chama nada mais, nada menos do que o meu ídolo, ou seja, chamou Leonardo da Vinci para morar nessa região. Já ele era famoso em Itália. Não foi fácil, não fosse o rei da França ser quem era na época, e ele não teria conseguido trazer um gênio como esse, que trouxe, inclusive, a Gioconda, a Mona Lisa, com ele debaixo do braço. Então, vocês imaginam o que esse indivíduo desenvolveu nessa região, e algumas dessas obras, obviamente não todas, mas vamos ver um dos castelos, o Castelo de Chambord, onde ele deu um show de arquitetura e de engenharia, porque fez uma escada helicoidal dupla. Então, quem vier acompanhado, o marido vai por um lado, a esposa vai por outro, e vocês vão ver que nunca se encontram. Vão se vendo, mas nunca se encontram até lá em cima. Então vai ser muito interessante vermos alguns desses castelos. Um outro, o de Amboise, também onde ele morou, onde estava o rei. Aliás, Leonardo da Vinci está enterrado, o sepulcro dele é exatamente num castelo ao lado do castelo de Amboise. Portanto, ele acabou falecendo ali, e então é muitas vezes pouco ligado o nome de Leonardo da Vinci, que era um italiano. Aliás, ele se chama Da Vinci porque é da região de Vinci, ou da cidade de Vinci, que é até aqui bem perto de onde eu estou. Eu estou em Lucca, na Itália, neste momento, e Vinci é aqui perto. Mas, como eu disse, ele deu o seu contributo lá. Vamos falar dele também. Vamos depois passar numa cidade fantástica que ficou conhecida na história por vários motivos, mas, sobretudo,
por ter sido o berço, a cidade de natal de Joana d'Arc. Vamos falar, mais uma vez, de Idade Média, vamos falar de guerra, das guerras dos 100 anos, as guerras quase perpétuas entre franceses e ingleses, as consequências que isso teve. A Joana d'Arc, para quem acompanhou a história, estamos falando do século XV, foi notabilizada exatamente por causa disso. Hoje, um dos dias mais importantes de Orleans é exatamente dedicado a Joana d'Arc e, portanto, vamos falar nela, inclusive, 2 vezes, mas eu já lá vou. Em Orleans, que fica nas margens do Rio Loire, e depois vamos andar sempre um pouquinho para cima em direção a Paris. Em Paris vamos mostrar para quem não conhece os clássicos Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, Notre-Dame. Não vamos poder entrar, mas porque eu estive lá até há muito pouco tempo, há umas semanas atrás. Vocês sabem que ela teve um incêndio enorme e ela vai ficar, segundo o governo de França, o Ministério da Cultura, vai ficar mais bonita do que estava antes. Ela realmente já estava precisando de uma mão de tinta há muito tempo. Tinta é um eufemismo, como é óbvio, mas ela já estava precisando de uma recuperação grande. Por causa dessa recuperação houve o incêndio e vai ficar muito mais bonita do que antes. Claro, vai dar tempo, com certeza, ainda para terminar os trabalhos em outubro, mas nós vamos estar em frente, vamos contornar, vamos passar no Quartier Latin, vamos passar em frente à Sorbonne, enfim, vamos falar do pêndulo de Foucault, tenho a certeza que vocês vão gostar. Vamos subir Alberto, na torre. desculpa, Sim? posso me intrometer? Vai ficar em reforma até quando o Arco do Triunfo? Deve. Não é o Arco de Triunfo, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, perdão, a Notre-Dame. A Notre-Dame ainda não tem uma data previsão precisa do fim das obras. Estão muito adiantados. Eu tive a oportunidade, como disse, de estar lá agora há poucas semanas. A obra está muito adiantada, já há, inclusive, uma pressão muito grande, mas para que ela fique pronta, talvez no ano que vem. Vocês sabem como é que são obras públicas, a França Sim. não é diferente de qualquer outro país, e, portanto, a obra pública, uma coisa é a data prevista, e outra coisa é aquilo que conseguem. Entendi. Mas tem um forte muito grande, é que os Jogos Olímpicos em França são o ano que vem. Então, a pressão sobre Paris, como é lógico, e sobre as obras da Notre-Dame, que é a cereja em cima do bolo, está sendo imensa. Se eles vão conseguir, a tempo dos Jogos Olímpicos, vão se realizar em julho ou não, não sei. Mas isso para dizer que, obviamente, em outubro, certamente, não vamos conseguir entrar. Mas vamos até à porta, vamos contornar, e ali nós vamos falar do Emmanuel, que é o sino, pesa 30 toneladas, para vocês terem uma ideia. Vamos falar do Corcunda de Notre-Dame, nós vamos falar da importância que a catedral teve e tem até hoje, mas por que ela nasceu ali, da Île-de-France, que foi exatamente onde os parísios, que eram os celtas, o grupo celta que habitava essa. Oi, só um minutinho, Alberto. Acho que deu um... Alberto, peraí. Desculpa, Alberto. Está escutando? Alberto? Estou escutando. Tá. Pode continuar. Não está bom? Não, sim. É que deu um probleminha aqui, mas deu tudo ok. Para quem... Sem problema. Estava dizendo que para aquelas comprinhas inevitáveis, não existem comprinhas em Paris, existem compronas, né? Ou seja, é a capital do luxo, do glamour, do mundo, e vamos, como é lógico, ter tempo
para levar vocês até às galerias Lafayette, a Printemps, que fica do lado. Vamos passear no Pigalle, vocês vão ver o Moulin Rouge. Enfim, vão ter tempo para se divertir. Quem quiser, inclusive, depois ir ao Buda Bar, sugiro vivamente que vocês procurem Buda Bar, que é famosíssimo. Enfim, então a programação à noite ou no final da tarde é livre e vocês vão ter oportunidade de ver uma Paris ao apagar da luz e ao acender das lâmpadas. E por isso nós vamos à Torre Eiffel no final da tarde, de forma, vou ver se consigo coincidir o fato de nós estarmos lá em cima com o acender das luzes da cidade, e é por isso que ela é conhecida como Cidade de Luz, e a Torre Eiffel acesa também. Então, espero que nós consigamos estar lá em cima quando isso acontecer, para que vocês vejam Paris de dia e Paris à noite. Garanto que são duas cidades totalmente diferentes, ambas muito bonitas. Vamos depois subir um pouco mais para o norte, vamos a Rouen e a Giverny. Rouen é uma cidade lindíssima, eu sugiro vivamente que vocês procurem algumas dessas cidades na internet, pesquisem um pouquinho, porque a viagem de vocês começa agora e não vai terminar nunca. Acreditem no que eu digo. Vai começar agora e não termina nunca, porque vocês vão voltar para casa, vocês vão, anos depois, ainda recordar do relógio de Rouen, dos jardins de Monet em Giverny. Vocês vão perceber, os jardins de Monet durante a pandemia estiveram fechados por vários motivos, mas aproveitaram, como é lógico, para restaurar a beleza daquele jardim, e vocês, quem conhece, obviamente, os quadros de Monet, vai perceber exatamente porque é que o indivíduo pintava todas aquelas flores, vão quase reconhecer os quadros ali. Então, vai ser bastante interessante. Nesse dia, vamos primeiro a Rouen, depois, na volta, já mais perto de Paris, vamos passar, então, nos jardins de Monet. Tenho a certeza que vocês vão gostar. Eu tinha prometido a vocês levar vocês bem mais além do que os pontos turísticos convencionais. Eu esqueci de mencionar que em Paris nós vamos visitar o Museu do Louvre, é o maior museu do mundo, o museu mais conhecido. Acho que nunca ninguém consegue visitar e conhecer ou dizer que conhece o museu completamente. Eu já lá estive várias vezes e tenho que confessar, não consigo visitar tudo, porque, claro, a atenção vai sempre para as coisas mais importantes e vocês, da parte de pintura, à parte de Napoleão, ao setor, porque aquilo está dividido por setores, né? Tem uma parte dedicada ao Antigo Egito. Então, só isso, além de serem quilômetros, são milhares e milhares de peças de arte muito antiga e que prendem, como é lógico, a atenção de vocês. E nós vamos visitar o Louvre, como sempre fazemos, de uma forma calma, de forma que vocês gastem, não é perder tempo, gastem o tempo que for necessário para ver as legendas, para fazerem algumas perguntas, para tirarem algumas dúvidas, obviamente para verem a Mona Lisa. Aí nós vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque a fila é grande, é aquela fila dentro do Louvre, né? Dentro da sala da Mona Lisa. Temos aquela fila tipo Disney, né? Aquela que vai e volta, mas a fila anda e vocês vão ter a oportunidade de ver algumas das obras-primas da humanidade. E, claro, o Louvre é um local exímio para isso, é o único no mundo, e nós, na Glamour, não concebemos uma viagem a Paris tipo bate e volta. Ou você vai a Paris da forma certa, ou não pode dizer que esteve em Paris. Passou por Paris, que é uma coisa diferente. Então nós vamos ao Louvre. Mas estava dizendo que depois de voltarmos de Rouen e dos Jardins de Monet, nós vamos ao Palácio de Versailles. Vamos ver a Casa do Rei Sol.
nós vamos falar de guilhotinas, vamos falar de Maria Antonieta, vamos falar de tragédias, mas também locais primorosamente recuperados. Essa pandemia estragou a vida de muita gente, mas, de certa maneira, agora nós vamos colher o fruto desses locais terem sido fechados e recuperados, restaurados, por causa da pandemia, durante 2 anos e meio. Eu estive lá há pouco tempo, agora também há umas semanas atrás, e é impressionante o brilho que os dourados, não só intensa oportunidade, para vocês terem uma ideia, normalmente só se visita Versailles em 2 dias. Na internet ou no Google e veja o tamanho, o gigantismo dos jardins de Versailles. Então nós vamos ter a oportunidade de ter um dia inteiro para isso e vamos ver então o palácio, contar algumas desses episódios. O Palácio de Versailles importante, não só nessa época também, mas também foi palco de um palco do edifício. Vamos ver onde se passaram alguns dos episódios mais importantes para a nossa história. Umas delas muito recentes, e tenho a certeza que vocês vão sair da Maria Antonieta, da guilhotina, falar um pouquinho disso tudo e mostrar que o Palácio de Versailles esteve no centro da Revolução Francesa. Então, vão entender também isso. E, portanto, no final, vamos ter um jantar de despedida da França e de Charles de Gaulle para vocês voltarem para o Brasil, mas tenho a certeza, com a mente, os olhos, os paladares totalmente recheados daquilo que a França tem de melhor, que é as paisagens, o patrimônio arquitetônico, os vinhos e a culinária francesa inesquecível que já tenha estado em França. Não é isso, Ezequiel? Ezequiel? Tá me escutando? Você tem o microfone desligado. E agora? Oi, Ezequiel. Oi. Agora sim. Ah, tá. É que eu desliguei para poder deixar Sim. tu falar e não interromper aqui. Tem um barulho da agência, né? O pessoal trabalhando. Então, deu por isso que eu desliguei. Alberto? Muito bem. Tá. Vamos lá, pessoal. Estava dizendo que Aham. já havia concluído no dia Sim, eu escutei. 20 de outubro. Uhum. Vocês partirão, então, com a Sim. amenda. Sim. Ô, Alberto. Pessoal, peço desculpa um pouquinho aí, a internet, né? A gente não tem como prever algumas falhas, mas a gente está finalizando agora aqui já a apresentação. Vamos falar sobre o que inclui o valores e formas de pagamento. Alberto, tá me escutando? Faz um sinal de ok para mim aqui.
Perfeitamente. Perfeito. Vamos lá, então, né? Essa viagem a gente vai falar pacote, né? Na verdade, mas a gente fala que é uma experiência, né, Alberto? Não é um pacote, é uma viagem de experiência. Todo mundo que já viajou conosco sabe que a gente sempre se preocupa com a experiência do cliente, né? Não só uma viagem que passa correndo e volta e tal. Por isso que a gente sempre prefere fazer um destino de cada vez, salvos alguns outros roteiros, né, que tem 2 destinos juntos, né, mas enfim, vamos lá. O pacote inclui passagem aérea desde Porto Alegre e São Paulo, tá? Guarulhos, todos os grupos, as viagens saem de São Paulo, tá? Mas eu não moro em Porto Alegre nem em São Paulo, eu sou de Minas, sou de Santa Catarina, sou do Paraná, sou do Rio de Janeiro, sou do Goiás, enfim. Teria esse custo do aéreo da sua cidade, que não seja de São Paulo ou Porto Alegre, até São Paulo ou Porto Alegre. Né? Quem é de Santa Catarina e quiser vir descer até Porto Alegre, não tem problema. Mas não, eu prefiro São Paulo, pego um voo, né? A minha equipe também pode auxiliar nessa parte de voo da sua cidade até São Paulo ou até Porto Alegre, e a gente faz essa comunicação aí do trecho de vocês, tá? Mas, enfim, hoje nós temos clientes do Brasil inteiro que fazem os nossos roteiros, que é desde do norte ao sul do Brasil, que, né, não tem problema, tá? Normal, como uma mala despachada de 23 quilos, mais uma de mão de 10 quilos, né? O que a gente se preocupa? É sempre dar alguma experiência para o cliente em relação a não só café da manhã. É claro que a gente não oferece pensão completa ou meia pensão, porque nós estamos falando de França, né? É o berço da culinária, né, Alberto? Isso. Berço da culinária. Então, tipo, seria muito injusto com vocês falar, não, tem café, almoço e janta. Não, mas tem vários restaurantes, vários pontos de alimentação que vocês vão querer experimentar a culinária francesa, né? Que é como eu falei anteriormente, é o berço da culinária, enfim, né? Mas nós incluímos dois jantares, certo? Com bebida, junto, inclusa já, e 2 almoços também, tá? E o café da manhã junto. Como não preciso ficar dizendo o que inclui a ingresso, porque você já tem um roteiro também, tá? Mas é um roteiro bem completo, tá? Já tem um seguro viagem incluso também, tá? Esse é um diferencial. Detalhe, não está incluso o seguro, a cobertura COVID, tá? Porque é um opcional, então, do cliente queira comprar ou não. A gente sempre aconselha a comprar, né, o seguro adicional COVID junto, tá? Por mais que hoje nós não estamos numa pandemia, mas sabe como é que é, né? Então, a gente aconselha a comprar junto, né? Vamos lá falar de valores. Hoje, o valor do pacote, tá? Normal, tá? Ele tá 24.990 por pessoa em apartamento duplo, tá? Ou por pessoa em apartamento single, 29.899, tá? Mas nós aqui da TripNet, a gente sempre oferece a opção de a compartilhar. O que é a compartilhar? Ezequiel, TripNet, Fernanda, Cleo, eu não tenho uma amiga ou um amigo para compartilhar, tá? O que a gente faz? A gente sempre direciona, a gente tenta conjugar as 2 pessoas junto. Claro que a gente sempre separa por sexo, né? Feminino e masculino. Feminino é muito mais fácil de conseguir, masculino é um pouco mais difícil, né? A gente vai ser bem sincero, se a gente não pode se comprometer, não, pode comprar que a gente vai conseguir, masculino. Feminino, 99% que nós conseguimos sempre a compartilhar com outra pessoa. Nas casos, só viajo no quarto sozinho, não tem problema, tá ali o valor, né? Hoje isso aqui é sem as condições especiais, normal, que a gente já está vendendo, né? Mas quem está aqui na live hoje pode comprar esse pacote hoje com R$1.000 de desconto, tá? 23.999.
30% de entrada e o saldo em 6 vezes, tá? 30% dá equivalente hoje a 7.199,70, mais 6 vezes de 2.798,88 por pessoa em apartamento duplo ou no single, né? Quem quer ficar sozinho no quarto, não quer dividir, não tem problema nenhum, tá? 30% de entrada, o saldo que dá equivalente a 8.669,70, mais 6 vezes de 3.371,55 centavos, tá? Isso daí, quem quer pagar parcelado, tem R$1.000 de desconto, tá? Ah, Ezequiel, eu quero pagar à vista, não tem problema, tem um pouquinho mais de desconto também, tá? Quem quiser pagar à vista, tem um valor hoje de 23.699 com R$0. Eu me perdi, eu fico falando centavos aqui e me perdi agora aqui no à vista, tá? Ou no single, à vista, R$28.599, certo? Então, tu pode escolher em pagar à vista ou pagar parcelado, tá? Mas quem está aqui também vai receber um bônus exclusivo, tá? De pré-lançamento, que hoje é um cruzeiro, tá? É um jantar no Rio Sena, um cruzeiro panorâmico. Hoje é um pacote que custa em torno de uns 120 euros, tá? Então, está em torno de, vamos botar aí, 120, 650 euros, em torno aí de 700, 800 reais, tá? Que esse pacote custa para fazer esse... Oi? Quem fechar, né, vai ganhar esse pacote, tá? E quem já fechou também vai ganhar, tá? Como é que funciona a nossa reserva? Quem já participou de alguma live nossa de pré-lançamento de roteiro, tá? Lembrando, gente, esse roteiro é um roteiro exclusivo nosso, tá? É difícil, vocês podem olhar no mercado aí, que é difícil ter um roteiro só exclusivo França. Geralmente é Holanda e França, Bélgica e França, né? Esse é só França, tá? Então a gente foca muito como eu falei para vocês anteriormente, que a gente foca muito na experiência do cliente, certo? Como é que faz? Eu quero fechar, eu quero reservar, como é que eu faço, tá? Como é um roteiro exclusivo e único, é uma vez por ano só, que é em outubro. Esse roteiro vai se repetir somente em outubro de 2024 de novo, tá? Você pode fazer um Pix hoje de R$100 para garantir a reserva, tá? Para, tipo, fiz um Pix de R$100 e eu garanto a sua reserva, tá? Por quê? Porque, como eu falei, é um roteiro exclusivo, único, é uma saída por ano e é um grupo pequeno, limitado de pessoas. Então, assim, acabou, esgotou, não vou ter um grupo extra, tá? Porque nós já temos esse bloqueio de aéreo já confirmado, nós já temos os hotéis pagos lá na França, então a gente não tem como mais. Se a gente fosse abrir um outro roteiro, uma outra saída, a gente teria que cotar novamente com a companhia aérea e junto com o Alberto, com os hotéis da França, e com certeza vai sair mais caro. Então, tipo assim, acabou, não tem lista, pode ter lista de espera e tal, mas porque se alguém desistir, né, no caso, mas é um roteiro, é uma saída única, tá? São limitados para 30 pessoas esse roteiro, tá? Então, assim, quem quiser participar, não, gostei desse roteiro, quer fazer, tá? Garantia de 7 dias. O que é garantia de 7 dias? Fez o Pix hoje, chegou na semana que vem, esse aqui não é para mim, não é o roteiro que eu quero, não é... Eu comprei na empolgação, eu fiz não tem problema. Sem nenhuma pergunta, a gente vai pegar, o meu financeiro vai pegar e vai reembolsar os R$100, certo? Então, é um valor simbólico ali para reserva mesmo, tá? Eu não paguei R$100 e não quis fechar, eu desisti. Não tem problema. A gente vai pegar, reembolsa, não tem comprei, assinou o contrato, tal, tudo, claro que tem as cláusulas do contrato, né? Então, enfim, então a gente a gente trabalha assim, tá? Convido todos vocês a participar, a seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde tem muitas fotos de viagens nossas, de grupos, né? Inclusive com o Alberto Costa, né? Então, a gente está à disposição de vocês, tá?
para garantir a vaga, tá? E pagar o preço promocional, é um Pix R$100, fez. A gente, amanhã, depois, a gente vai entrar em contato com vocês, né? Para fazer já assinar o contrato e forma de pagamento e tal, né? E a gente vai seguir. Fiz, não gostei, não tem problema. Só falar, não quero, a gente na mesma hora devolve os R$100 para vocês, certo? Só um minutinho que eu vou aceitar aqui a minha colega Fernanda, tá? Admitir aqui, peraí, que eu estava falando, acabei esquecendo do pessoal. Tu não entrou ainda, tá, Fernanda? Não aparece para mim aqui. Mas, enfim. Os guias, tá? Alberto Costa, né? Da Glamour Viagens. Alberto, pode fala rapidamente de ti ali. Tu já falou, mas, né, para o pessoal que entrou depois e não conseguiu pegar quem é você, né? Bem, eu sou carioca, 63 anos, estou há 33 anos em Portugal, sou engenheiro eletrônico e engenheiro de telecomunicações, fui professor na Faculdade de Engenharia no Rio de Janeiro e, como disse, me mudei para Portugal, fundei essa operadora de turismo. Começamos, naturalmente, por Portugal e depois fomos alargando este mesmo conceito a todos os outros países da Europa continental. Então, Espanha, França, Alemanha, Áustria, os países do leste europeu, República Checa, Hungria, enfim. E, portanto, acompanho alguns dos grupos. Este vai ser um prazer acompanhar vocês em França. E tivemos essa curiosidade ou essa inovação de fazer roteiros diferentes dos convencionais. Nem melhores, nem piores, mas porque isso é uma avaliação que fica por conta de vocês, mas diferentes, porque são, como eu disse, roteiros privativos. Nós não fazemos aquilo que a gente no Brasil conhece como regulares, então nunca vai ter no ônibus de vocês mais ninguém a não ser o grupo que a TripNet formou, e essa, digamos, é um diferencial. Não temos transfers porque nós não precisamos deles. Os nossos guias estão sempre na porta do aeroporto em que vocês chegam. Neste caso, vou ser eu, esperando vocês no aeroporto Bordeaux, e já começamos exatamente a visita aí, e só largamos a mão de vocês quando vocês passarem a parte internacional do aeroporto, neste caso, de Charles de Gaulle, para voltar para o Brasil. Então, essa é a nossa pegada. O diferencial destes roteiros, para além do que eu expliquei, é exatamente termos uma série de experiências ao longo do roteiro, em vários dos dias do roteiro, para que vocês realmente sintam, degustem o país, a cultura, o povo, claro, a enogastronomia também, mas é por isso que nós não passamos em frente a um palácio, não passamos em frente a um castelo do Loire. Nós vamos entrar, vamos contar a história, vamos contar as fofocas, não passamos em frente do Louvre, nós vamos entrar no Louvre, não passamos em frente a Versailles, entramos em Versailles, enfim, para que vocês realmente façam uma viagem à França, mas quase um mergulho no savoir-faire, agora para fazer um trocadilho, da França. Então, tenho a certeza que quando vocês terminarem esta viagem, como eu dizia há pouco, vão levar uma imagem de França totalmente diferente dos franceses, da cultura, da história, mas também das músicas da França e, claro, dos monumentos que a gente vai ver. Não é isso, Ezequiel? Você tem o microfone desligado, Ezequiel. Oi, Alberto. Isso. Tá. Agora sim. Boa noite. Para quem entrou depois e não assistiu nosso início da apresentação, né? O meu nome é Ezequiel Caldas, tenho 38 anos. A TripNet julho agora vai fazer 10 anos, né? Que está no mercado. Somos uma agência de viagens focadas em viagens em grupos, com guia acompanhante, né? Desde o Brasil. E para viajantes de 50 a mais, tá? Mas só faz, sim, você só faz viagens em grupos?
Não, quando é cliente nosso, a gente também, eu quero fazer um roteiro simples, uma viagem para Cancún, a gente vai fazer. Mas o nosso foco aqui é viagens em grupos com guia acompanhante, tá? Desde o Brasil, inclusive nós temos vários roteiros nacionais, mas os internacionais é o nosso foco, tá? Voltando a falar sobre as condições, né? Vamos lá de novo. Eu volto aqui, tá? Hoje o valor do pacote ele tá 24.999 por pessoa em apartamento duplo ou 29.899 por pessoa em apartamento single, né? Quem quiser hoje ele com as condições especiais ele tá 23.999 ou 28.899. R$ 1.000 de desconto, tá? E quem for pagar à vista tem um valor de R$ 1.300 de desconto, tá? Pode pagar parcelado, 30% de entrada e o saldo em 6 vezes. Em ambos a modalidade, tanto no duplo quanto no single, certo? E vai ganhar também junto, tá? Um jantar no Rio Sena com cruzeiro panorâmico. Isso é um bônus super exclusivo, né? Hoje ele custa em torno de 130, 150 euros esse pacote, né? Então, vamos botar aí mais uns 800, 900 reais aí, que também está levando, tá? E para garantir a reserva, como eu falei antes, um Pix de 100 reais é um valor simbólico realmente para garantir a reserva, né? E não mais, não tem problema. Devolvo os 100 reais e tá tudo certo e boa sorte, né, Alberto? Como a gente fala aqui, tá? E é isso aí, pessoal, né? Agora vou falar para o pessoal, quem quiser conversar, quem quiser tiver alguma dúvida, tem a opção de levantar a mão, certo? Só levantar a mão que eu vou liberar, a pessoa pode falar e a gente vai responder, certo? Pode começar. Não, tá. Deixa eu ver se tem alguém aqui para ir para responder. Tati, não tem. Alguém tem alguma dúvida? Só levantar a mão ou escrever no chat aqui que a gente vai. O valor, dona Letícia Barros, o valor que nós passamos aqui, ele é em reais, tá? Em reais. Quem tiver dúvida, levanta a mão, gente. Pode levantar a mão que a gente vai abrir ali, vocês podem perguntar. Se tem alguém aqui respondendo. Ninguém tem. Deixa eu ver. Qual data? A dona Elisete, esse roteiro, o grupo vai embarcar dia 8/10, tá? 8/10. De 8/10 a 20/10, tá? Espera aí, deixa eu ver se alguém deixa eu ver se alguém tá com a mão levantada para eu poder levantar aqui. Espera que tem poucas pessoas aqui no mundo. Espera aí. Chat, não é o chat aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ou perguntar no chat, que a gente responde já aqui no áudio, né? Ou pode levantar a mãozinha, tem a opção de mãozinha, e a gente libera o microfone de vocês podem perguntar ao vivo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Ezequiel. Claro. Queria perguntar quem é que dessas pessoas simpáticas que estão nos escutando até agora, quem é que já veio à França? Boa pergunta, Alberto. Boa pergunta. Alguém já veio... Aqui, ó. Levantaram uma mãozinha aqui. Vamos ver quem levantou a mãozinha. Espera aí. Rosa Maria. Espera aí, Alberto, que Rosa Maria e Marlene. Deu um tilt aqui. Espera aí que eu já vejo aqui. Espera aí que deu uma...
A Marina já fiz 3 vezes. Deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal, que deu uma... Rosa Maria, Marlene, Elisete, Alguém está vendo o já vieram à roteiro? França. Está Já vendo o vieram à roteiro? França. Está vendo o roteiro, Cléo? Alberto, está vendo o roteiro? Estou vendo o roteiro, mas tem a perfeito. mãozinha da Rosa Tá. Maria, da Elisete Tá, eu e a vou Marlene também tinham eu vou levantado a mão. levantar aqui a mãozinha dela aqui, tá? É que eu não estou conseguindo achar. Eu estou vendo aqui. Rosa Não, Maria? não tem. Peraí. Rosa Maria, Elisete Tá, e a Marlene achei. também tinha levantado. Vamos lá. Dona Rosa, deixa eu ver se a senhora consegue falar. Dona... Peraí. Dona Rosa, pode falar. Tem que habilitar o microfone da Dona Rosa. Eu já apertei. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Na verdade, eu já passei pela França 2 vezes, porque eu morei na Itália. Certo. Mas eu não conhecia a França profundamente. Mas eu entrei nesse grupo porque o meu interesse, na verdade, é conhecer todos esses países melhor. Mas a França está no meu programa para 2025. O meu interesse, na verdade, é Turquia e Grécia em 2024. Mas eu achei muito interessante o roteiro que o guia colocou para a gente. Achei ele bem completo, muito interessante mesmo. Que bom, Dona Rosa. Obrigado, viu? Deixa eu liberar aqui a Dona Rosa. Eu vou multar a senhora. Eu vou fazer um mute aqui para a senhora. Já foi feito? Peraí. É que muita gente chamando. Tá. A dona é a Elisete Benson. Desculpa se eu falei o sobrenome errado. Peraí. Eu acho que agora eu já liberei o dela. Dona Elisete? Não está liberado não ainda, Ezequiel. Tenho também da Fátima Sim, e a da Fátima Marlene. é a minha mãe. Tá. E a Marlene, que também tinha levantado a Dona mãozinha. Elisete, a senhora pode falar. Não, tá me ouvindo? Certo. Perfeitamente. Eu já estive na França, já estive ao Vale do Loire, já estive em Paris, mas faltou muita coisa. Realmente eu gostaria de voltar, certamente. Embora a minha preferência seja a Itália no momento. Certo. Mas Itália amanhã, né, Ezequiel? Sim. Eu quero ver Itália também. E aí decidir sobre qual eu faria, então, primeiro, né? Tranquilo. E o meu interesse, porque eu estudo italiano atualmente e tenho vontade de testar o meu italiano. Esse roteiro, Dona Elizabeth, ele é uma vez por ano, tá? Ele é em outubro. Tá. E o Itália, nós temos 2 vezes por ano, tá? Vai sair no segundo semestre e vai sair no primeiro semestre. Então, claro, a gente não sabe condições financeiras, enfim, mas o França é um roteiro mais exclusivo nesse momento, certo? Ele vai sair agora, depois só ano que vem, lá em outubro de 2024. O Itália vai sair agora e vai sair também em maio de 2024. A princípio. Ok. Certo? Tá bom. Ok. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu vou dar um mute aqui para a senhora. Deixa eu ver aqui. Dona Fátima. Vamos ver o que a dona Fátima quer falar. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, dona Fátima. Olá. Tudo bem? Pode falar Tudo sua dúvida bem. aí. Não, dúvida nenhuma. Só me perguntaram se eu já tinha ido à França. Eu estava respondendo que sim, com muita alegria vou retornar. Ah, legal. Legal. Muito bem. Será Muito um prazer. bem.
O Alberto, ela é minha mãe, Alberto. Vamos ter isso em consideração. Muito obrigada, hein? Obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Marlene também tinha levantado a mão fisicamente. Uhum. Então, tá, gente, nós estamos finalizando já. Deixa eu ver, deixa eu ver, a Elizabeth já levantou, já até vou dar um. Assim, não tem mais gente aqui, eu acho, né? Elizabeth, a gente já respondeu ela. Dona Fátima também. A dona Tânia Amaral não perguntou, mas estava aberto aqui. Alberto, quero te agradecer profundamente pela a reunião de hoje. Estava muito legal. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né, da explanação do nosso roteiro, entendido. Mas quem tiver dúvidas, podem vir chamar a gente. Tá? Agora no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar o número da conta, número o Pix, a conta bancária, para quem tiver interesse em realmente reservar, fazer essa viagem, a gente já dá o prosseguimento na reserva de vocês. Certo? Deixa eu ver que alguém perguntou mais, para que teve aqui no chat. Não teve, não. Tá, é isso daí, gente. Eu agradeço vocês, tá, pelo tempo de vocês conosco. Foi uma live hoje de 1h15, 1h20, né? A gente geralmente faz 1h30, 1h30, 1h15, mas tá no cronograma aí, certo? Alberto, muito obrigado, né, mais uma vez aí por nos proporcionar um pouco de história aí da França, né, entender um pouco mais. Eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanha nesse grupo aí vai voltar com uma outra visão, né, da história da França, né, pelo menos um pouquinho ali, né, porque é muito grande, então não tem como fazer tudo, mas vai sair com um pouco mais de conhecimento, tenho certeza absoluta disso. Muito bem, muito obrigado, Ezequiel. Um abraço a todos vocês, aqueles que a gente já se conhece, como é o caso da Marinalva, da Margot, do Alberto, enfim, tanta gente. Aos outros que ainda não temos esse prazer, mas certamente vamos nos conhecer aí pela França fora e tomar bastante vinho. Isso não vai faltar. Então, muito obrigado, uma boa noite a todo mundo e Deus abençoe vocês. Obrigado, Alberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim.